Boa noite. Bem, Oi, Lisiane, tudo bom? eu vou muito bem, e você? Como que você vai? Beleza. Que bom que você aceitou vir aqui falar conosco, viu? Eu te agradeço. Conta a tua história para nós. Sim, eu vou contar. Primeiro agradecendo a Vanessa que me indicou para você e você por ter aceitado, né, me chamar, me convidar para hoje. Quero cumprimentar também, Rodrigo, vocês do estado do Paraná, que nasceram ou vieram a morar aí. Eu conheço pessoas incríveis daí. Por exemplo, a Diná Ribas, que é jornalista, trabalhou na Secretaria de Cultura, eu já fui à casa dela. O Tomás Melo, que é um antropólogo, eu conheci no Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Efigênia Rolim, que é artista plástica, rainha do papel de bala. Todas as pessoas que conheci aí no Paraná. E eu quis iniciar assim, falando de vocês, porque as Hum, duas palavras do seu projeto, seu programa, né? Podemos dizer assim, você depois sim, o sim. exibe no YouTube. Isso, História, de história e sucesso. sucesso. As duas palavras me chamam muita atenção. Primeiro, história, né? Existe coisa mais linda, né? Somos história como povo, como nação. Tem nossa história pessoal, a da nossa vida, né? E as pessoas que eu cumprimentei, elas têm história e de sucesso. E o sucesso, a meu ver, não está ligado a ter muito dinheiro, a ter fama, né? O que seria sucesso? Existe, para mim, sucesso quando as pessoas utilizam de todas as suas capacidades e possibilidades. Então, uma pessoa com o uso das capacidades e possibilidades são pessoas de sucesso, plenipotencializadas, empoderadas. E eu me vejo como uma pessoa hoje plenipotencializada, ou em plenipotencialização e empoderamento. Eu vou falar sobre isso, né? Os livros de poesia que eu já escrevi. Então, chegando nas minhas experiências de hoje, até chegar nela, hoje eu como fundadora da Casa das Poesias, autora de 5 livros, bem, como que conheci, como que isso aconteceu, né? Como eu cheguei até isso que eu poderia dizer ser sucesso, dentro do que eu entendo como sucesso. Eu vou remontar minha história rapidamente, en passant, falando do meu percurso até chegar aqui. Eu que estudei em escola pública de periferia e estudava à noite, é, com poucas possibilidades, podemos assim dizer. Quando a gente estuda e que não chega nem na metade do livro, né? Você tá nunca chegou, nunca passou da metade do livro, porque o ensino era mais precário mesmo. E aí eu comecei a trabalhar fora como assessorista de elevador, isso eu tinha 17, 18 anos. E aí um dia, dentro do elevador, uma pessoa, o dono de uma loja desse edifício que eu era assessorista, me convidou para ser vendedora na loja dele. E aí eu falei, ótimo, né, já vai ser ampliou um pouco possibilidades para mim. E aí trabalhando nessa loja de roupas como vendedora, eu comecei a pensar sobre essa possibilidade de fazer uma faculdade, porque era uma realidade um pouco mais distante para mim, até porque no meu percurso de escola, a gente quase que não falava disso, né? Faculdade parecia distante demais. E as perspectivas que a gente tinha era ser assim, vendedora de loja de departamento, alguma coisa assim, no máximo chegar em profissões assim menos
menos favorecidas. Mas aí pensei, então, à época, como vendedora, em fazer um cursinho pré-vestibular. E aí, o meu interesse inicial era talvez de fazer jornalismo, mas enfim, entrei para um cursinho preparatório para o UFMG, apesar de que, para mim, que nunca cheguei assim na metade, no final dos livros, né? Vamos pensar no livro de matemática. A geometria ficava bem nas últimas páginas. Eu nunca tinha estudado isso. E aí, preparar para uma federal realmente era difícil. Eu chegava na aula, depois de trabalhar o dia inteiro, também trabalhava sábado. E aí o professor falava lá aquelas coisas que para mim era quase que um outro mundo, né? Enquanto pessoas estavam ali se preparando para fazer uma revisão para o vestibular, eu não sabia um monte de coisa. E eu não tinha tempo de estudar essas coisas. Não era só uma revisão, eu não tinha condição de aprender aquilo. Mas, enfim, tava eu lá todo dia à noite, bem sonolenta. E aí, um dia, dentro desse cursinho, se aproximou de mim um rapaz, chama Gabriel, e ele percebia que eu ficava ali vagando nas aulas e às vezes até dormindo. Ele falou assim: Olha, por que você. Eu percebo, né, que você não está muito conectada com a aula, por que você não muda, ao invés de fazer um pré-vestibular, né, considerando que você está com essa dificuldade, faça um cursinho para concurso público. Porque eu sou servidor do Tribunal de Justiça há 10 anos, só agora que eu resolvi fazer vestibular. De repente você se acha melhor, se encontra nesse cursinho preparatório para concurso público, porque a matéria é bem direcionada, você não vai ter que estudar todas as matérias de uma vida inteira. E no andar de cima desse prédio onde tinha o cursinho preparatório, tinha um curso para o concurso do Tribunal de Justiça, que ia sair dali 3 meses, mais ou menos, o edital, ou estava para sair, o edital já tinha saído. Aí ele comentou, vai no andar de cima e vê se você gosta da turma preparatória de concurso. Bem, é uma coisa que eu também não sabia se era isso que eu queria e não sabia nem o que era, né? À época eu não sabia nem o que era o Ministério Público. Nessa Mas época, enfim, você nessa época, você nunca tinha, não escreveu livro nenhum ainda, né? Nessa época ou já? não, não, ainda não. É, eu era muito incipiente, né? Eu não tinha muita noção do que eu era capaz também. E aí fui para a turma do andar de cima, do outro cursinho para concurso público, e estava tendo uma aula que eu assisti experimental sobre a Constituição Federal. E aí eu achei aquilo incrível, sabe? Parece assim que me despertou. Eu falei, gente, que matéria interessante. Eu vou fazer isso, eu vou estudar nesses 3 meses para esse concurso. Quem sabe não é uma coisa que realmente que eu venha a me sintonizar e tal. E aí mudei então para o andar de cima e comecei a fazer esse cursinho. E fiquei muito empolgada, sabe? Parece que despertou em mim mesmo aquele interesse e a matéria do direito, coisa que eu não tinha pensado. Eu percebi que eu tinha uma certa facilidade de assimilar. E aí conversei com o dono da loja sobre isso, da loja que eu trabalhava, e ele era advogado. E aí ele falou assim: Olha, eu te dou força mesmo para você continuar nesse cursinho, para esse concurso. E daí eu falei com ele que eu estava com vontade, então, apesar de eu precisar do dinheiro, até para passagem e tudo mais, de sair da loja e me dedicar nesses 3 meses para o Tribunal de Justiça. E aí ele fez um acerto comigo, então eu consegui, já que ele me incentivou bastante, consegui com o seguro-desemprego pagar o cursinho e estudei bastante nesse tempo. Quando saiu o resultado do concurso, eu vi que eu tinha ficado em 11º lugar e eram 100 vagas.
E as 10 pessoas que passaram na minha frente, todas eram formadas em direito. Embora seja um concurso nível médio, mas as pessoas tentam, né? E os juristas, enfim. E aí fiquei em 11º. O concurso teve muitos recursos. Por exemplo, as pessoas que já trabalhavam no tribunal por função gratificada, pessoas que estavam ali por indicação e que agora teriam que sair do tribunal, porque agora entrariam os concursados, essas pessoas tinham, por exemplo, 10 pontos à frente de todos os candidatos. E isso gerou ações do Ministério Público, porque no concurso não pode ter privilégio para ninguém, né? Tem que ter igualdade para os concursados, enfim. Aí demorou um tempo para chamar, mas eu estava ciente que eu seria chamada, porque a minha colocação já me colocaria. E nesse tempo, então, eu trabalhei mais em algumas outras coisas, trabalho de auxiliar administrativo, enfim, até que me chamaram. E eu comecei a trabalhar na vara da infância e juventude. Eu pude escolher a época, a vara que eu queria trabalhar diante da minha colocação, né? Os primeiros colocados podiam fazer essa escolha. E eu fui para a vara de adolescente infrator, que também era uma coisa que me atraía, né? O lado social também. Ô, Elisiane, sumiu teu áudio, querida. Sumiu teu áudio. Mônica. Ô, Elisiane, eu não tô te ouvindo nada, nós não estamos te escutando nada aqui. Isso, voltou. Caiu o teu áudio aí, minha amiga. Tá dando uma travada aqui ainda. Oi, fala agora. Agora voltou, fala. Ah, tinha caído. E então, por mais de uma década, eu me dedicava, então, ao tribunal. E aí, durante esse período, eu resolvi fazer o curso, a graduação em Direito, que aí eu vi que era realmente algo que eu tinha muita afinidade e facilidade. E aí fiz a faculdade. Quando, na conclusão do curso, no dia, né, da conclusão, que teve o evento, eu fui homenageada, né, por ter sido a melhor aluna do curso de Direito, dos 3 períodos, manhã, tarde e noite. E aí você vê como que realmente o direito era a profissão, e ainda é, né? Eu trabalho com isso, é algo que eu amo muito mesmo. E aí vem então, em um certo momento, eclodiu essa minha vida criativa,
E aí eu vou chegar para explicar o porquê será, né? Como que hoje eu me considero uma artista, né? Podemos assim dizer. E o motivo, então, disso ter acontecido, eu não dessa eclosão artística, eu não tenho muito certo o que era, o que é. Eu me desliguei da comunidade, que eu fui consagrada, eu tive esse discernimento, mas ao mesmo tempo eu também fazia psicanálise, veio meu filho, eu comecei o mestrado em Direitos Humanos e Direito Ambiental, e aí eu engravidei durante o mestrado, e aí concluí o mestrado, consegui fazer minha dissertação num tempo bem recorde, porque eu estava prestes a ganhar. Então, o meu filho também, hoje tem 3 aninhos, ele também tem um papel, né, nessa transformação da minha identidade, que eu considero assim. E quando grávida dele, eu escrevi a dissertação que foi publicada e a dissertação se tornou um livro. Então, foi o primeiro livro que eu escrevi, que é Construção da Identidade a partir da Sustentabilidade, um projeto à população em situação de rua. E foi por causa desse livro que eu conheci essas pessoas que eu comentei no início aí do Paraná, porque eu cheguei aí fazer entrevistas para esse livro, para essa dissertação que virou um livro. E aí o Tomás, a Diná, a Efigênia, todos constam como entrevistados, como pessoas que realmente inspiraram essa criação. E então foi um somatório de coisas, psicanálise, o filho chegando, e é interessante porque os outros 4 livros que eu escrevi, eu já tinha o meu filho. E a maternidade, ela toma muito tempo da gente. E além de trabalhar também e tal, só que parece que era uma coisa assim que estava tão forte dentro de mim que às vezes eu ia dormir à noite com muito sono, até porque criança acorda demais, aquela coisa, e ficava escrevendo do lado no caderninho, porque ia brotando, sabe, várias inspirações. Porque daí, depois desse livro da dissertação, veio o primeiro livro de poesia, poemas para embrulhar fatos. Depois eu escrevi um livro mais político e jurídico, que eu coloquei o nome de Nova Era Apocalíptica, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Depois veio Veias Roxas, que é o meu livro preferido, também de poema. E em seguida, poema pela via da mística, Uhum. poemas pela via da mística. E, Então foram como é que é o teu trabalho exatamente na Casa das Poesias? aí nesse tempo também para eu chegar, né, na Casa das Poesias, que foi fundada em setembro do ano passado. Então eu já tinha uma consciência social e política bem mais ampliada, uma vida espiritual mais madura, todas essas coisas acopladas fizeram surgir em mim, e até o meu desligamento da comunidade que eu participava, mas eu percebi que eu ainda tinha um chamado, uma missão, era algo muito forte dentro de mim, e de uma forma seria realizada. Antes disso, até eu fiz um outro concurso que aí já foi nível superior, por ser formada em Direito, que já no Tribunal Regional do Trabalho, que aí eu passei também e entrei antes do meu filho. E hoje eu trabalho há 8 anos, na verdade eu já trabalho na Justiça do Trabalho há 8 anos, faço uma coisa que eu amo de paixão. E quando foi ano passado, um despertar assim, não foi do nada, né? É uma identidade que foi sendo construída, porque eu acho muito interessante a gente pensar que a gente pode construir a nossa identidade a qualquer momento. E uma nova identidade, porque não é nada assim inato, é biológico, é uma construção. E aí, com a matéria-prima que a gente tem ao alcance. E aí, quando foi em julho do ano passado, em plena pandemia,
Então eu já não estava mais na minha comunidade, trabalhava na Justiça do Trabalho, tinha meu filho, tinha já, essa época, já os quatro Ô, livros ô Lisiane, publicados. Oi, qual comunidade que era? Verbo Eterno. Hum, tá Uma certo. comunidade muito, muito, muito bacana, muito linda. Mas esse meu desligamento, eu percebo hoje que foi necessário. Porque, embora eu tenha me dedicado muito e feito muitas coisas lindas, principalmente com população em situação de rua, eu me via muito travada, de certa forma. Mas nunca pensei em eu fundar um movimento, uma organização. Eu não tinha essa ideia quando eu saí de lá. Mas em julho do ano passado, veio um despertar, uma abertura de consciência, que eu falei, e tem uma favela perto da minha casa, que é onde eu estou aqui agora, fazendo essa live, gravando, Vila Andiroba. E eu sempre passava por aqui, próxima, passando de carro, e via que era uma população muito vulnerável, com muita pobreza. E comecei a dar uma certa assistência, vim doar lençóis na época de chuva. E falei, gente, como que pode? Muitas pessoas malocadas em casinhas de lona e tábua. E eu moro tão perto e nunca parei para poder realmente visitar essas pessoas e nunca me despertei para isso. E aí eu já tinha o conhecimento desse lugar, dessa realidade, porque nos últimos 4 anos eu já estava, de uma certa forma, vindo, ajudando com o alimento, alguma coisa. E pensei, por que não eu comprar uma casa aqui no aglomerado e fazer um projeto social, mas um projeto social que eu realmente acredite em algo que traga transformação pela minha experiência de vida. E eu percebi que a arte, ela é capaz de transformar, de empoderar. Por isso que antes mesmo de eu encontrar o imóvel, eu já tinha decidido pelo nome, Casa das Poesias. E poesias, pensando em todas as formas de poesia, não só o poema escrito propriamente dito, mas poesia como linguagem falada, corporificada, expressada de diversas formas. Então, Casa das Poesias. Inclusive, fiz a plaquinha e comecei a olhar. Não foi fácil encontrar, mas isso estava em julho do ano passado. E aí olhei em imobiliárias, não é tão fácil porque não tem escritura, né, nesses aglomerados. Resolvi olhar na OLX, que é né, o site de compra de coisas usadas, e aí vi essa casa onde está a Casa das Poesias hoje. Aí eu pensei, gente, será que eu vou ter coragem de comprar uma casa assim, por um site, né, sem... Mas enfim, aí eu vim conhecer a pessoa que morava aqui. E aí, de imediato, e foi muito interessante, Rodrigo, porque em julho do ano passado me veio a ideia, a inspiração, o insight, ou o que for, ou algo que eu entendo que foi dado por Deus mesmo, uma intuição. E ao mesmo tempo, em julho do ano passado, a moradora dessa casa colocou à venda. Porque com a pandemia, as pessoas começaram a pensar muito na questão de família, né? Porque até quando você vai ter, né, os seus familiares presentes e tal. E ela queria então mudar para outra cidade. Nós estamos aqui em Belo Horizonte. Ela queria mudar para Curvelo para morar com a mãe, ficar com a mãe, que já estava lá há muitos anos. E resolveu colocar essa casa à venda. E falou assim: ó, vou colocar só no tal site, não vou colocar em imobiliária, porque se for para vender, vai vender. E foi a mesma época em que eu senti de comprar. Quando foi 12 de agosto do ano passado, nós assinamos o contrato de compra e venda que eu fiz. Eu peguei um empréstimo bancário para comprar essa casa, que eu ainda pago, vão ser longas prestações por alguns anos. E aí cheguei no dia que ela então me entregaria o imóvel, que foi 8 de setembro do ano passado.
cheguei com a plaquinha, já fixei no muro. Como estamos dentro de um aglomerado, é uma casa bem estreita e com muitas escadas, mas é uma casa bastante grande, né? Considerando que aqui tem muita gente que mora em um cômodo só. Mas é uma casa também que o pai dela já tinha construído há mais de 40 anos e tal. E aí cheguei com essa plaquinha e cheguei também com vários móveis, porque eu já tive a ideia de customizar e decorar a casa toda com o reaproveitamento de materiais, pela reciclagem, pela reutilização. Então, nesse tempo de um mês entre a assinatura do contrato de compra do imóvel e a minha posse, eu buscava coisas em caçamba, coisas em lixeira, coisa no porão, da casa da minha avó, da casa dos outros, muitas coisas que eu tinha lá em casa. E aí vim com vários móveis dessa maneira. E até hoje, na Casa das Poesias, nada a gente compra, tudo é muito reaproveitado. E aí eu percebi, eu já sabia que era uma coisa que eu gostava, que é o artesanato, o mexer com... Mas aí aqui, então, foi ainda mais forte, porque eu pintei a casa, eu peguei objetos que às vezes você não imaginava que serviriam para alguma coisa, mas que viraram mesa, que viraram, enfim. E aí vim com essa ideia de fazer daqui uma casa, então, que a gente daria assistência à população, porque também não adianta você trabalhar a arte, você fazer as pessoas a escreverem poemas, não só fazer cirandas poéticas com elas, mas levá-las a escrever sua própria história, a contar sua história, a fazer livros com elas, enfim, e outras possibilidades. Mas se a pessoa também está com fome, falta o alimento, falta roupa. Então, a ideia é que todo o assistencialismo que a casa prestasse seria acompanhado pela arte, ou vice-versa. Toda a arte seria acompanhado por essa assistência necessária, né? Porque às vezes a fome às vezes impede a essa emancipação, a esse empoderamento. E daí eu fiz um vídeo, mandei para algumas pessoas que eu conheci no decorrer da vida, militantes em projetos sociais, ou militantes no meio artístico, e falei, gente, olha, a casa está aqui, eu quero que aqui seja um coletivo, eu quero dar a chave para vocês virem fazer sua arte, sempre de forma gratuita para a população que aqui é muito pobre, e fiz uma cerimônia de inauguração. E nessa cerimônia de inauguração, que eu tive noção que essa casa, esse projeto seria muito maior do que eu imaginava, porque até então eu não queria montar uma pessoa jurídica, mas seria uma casa em que amigas e amigos meus pudessem chegar e realizar, pessoas que eu sei que realmente têm muita consciência, principalmente social. E daí, no dia da inauguração... O Lisiane? Oi, Rodrigo. Oi? Então, eu queria te convidar para você voltar aqui numa próxima data para a gente continuar falando da Casa das Poesias. Porque Sim. é que já deu o horário aqui, entendeu? Daí, só para deixar o povo com gosto e quero mais, eu queria saber se você toparia voltar aqui numa segunda live. O que você acha? Ué, Rodrigo, então pode ser, porque agora que eu cheguei na melhor parte. Não, mas você não fica brava de eu te cortar, né? Você não vai ficar brava, Claro né? que não. Claro que não. De forma alguma. Aí a parte. Então, é uma nova história, né? Então, história de sucesso. Então, essa história, então, da Casa das Poesias, para ela chegar ao que ela é hoje, uma potência que eu não. É algo assim que está fluindo de uma maneira que está fora do meu campo, é algo do universo, muito maior do que eu imaginava. Eu preciso de contar essa história, vou contar numa segunda live, então.
porque agora vai ser muito mais interessante. Daqui para frente, a minha história se mistura com outras histórias de outras mulheres, das guardiãs dessa E casa, das pessoas da vila. E aí eu faço questão de uma segunda live, então, Rodrigo. muito obrigado pela compreensão, viu, Lisiane? Não queria te cortar, não, mas tem uma amiga lá do Rio Grande do Sul que tá esperando nós. Ah, mas você é muito ocupado. Obrigado, querida. Gratidão. Eu que agradeço. Tchauzinho. Um Essa, abraço. essa foi a Lisiane Aguiar, que vai voltar aqui para uma segunda live, entendeu? E vamos ouvir a história dela. Vocês aguardem, confiem, que agora eu tenho que falar com a minha amiga Fátima Farias, né? Que está me esperando. Agora são 9 da noite, né? Vamos ver se ela já chegou. Fátima, manda a solicitação para nós, hein, minha amiga? Tchau, tchau. Tô saindo então, Rodrigo, Vanessa. Valeu, 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 Lisiane. Não se esqueça da segunda live, que vai ser muito mais legal. A história agora vai ficar bem potente. Tchau, Obrigado. tchau. Não fique braba, minha amiga. Forma nenhuma. Um beijo. Outro. Só mandar a solicitação para nós, minha amiga. Fátima. Deixa eu ver se eu consigo puxar ela aqui. Fátima, cadê você, minha amiga? Vou pausar o vídeo aqui.
Fala, minha amiga. Oi, querido, já entrei. Como é que você vai? Tô aqui, tô bem, tudo bem. E você? Tá bem? Tô, graças a Deus. Aqui É, tá muito. tava acompanhando desde cedo, não? Desde 8h30, não? Não, não, um pouquinho, finalzinho ali eu peguei. Daí travou tudo e eu imaginei que fosse aí, mas era a minha internet. Ah, sim. Aí por isso eu tive que reiniciar. Mas Então, estamos minha aí. amiga, eu tava ouvindo a história da minha amiga lá de Minas Gerais. Eu tive que interromper para nós cumprir com o nosso horário contigo, né? Daí eu vou. Eu convidei ela para uma segunda live, né? Já deixei o povo com gosto e quero mais. Sim, sim, tava bem interessante, né? É, A live mas dela. vamos conversar. Você é poeta desde quando? Conta a tua história para nós. Eu penso que tenha nascido poeta, né? Porque eu Hum, lembro desde bem pequenininho, rabiscando versinhos. Mas isso toda criança faz, né? Porque é da natureza, todos nós criamos, né? uhum. E depois adolescência, fazendo música e poesia, escrevia textos, contos, essa Você redação é da. compositora também, além de poeta, você é compositora, né? Também. Sim, eu sou compositora, sou compositora, Você compôs componho. para quem? Eu componho para todo mundo, para o Não, mundo eu componho. até para Guaíra? Até para Guaíra você fez alguma música? Para quem cantar, sim, ela canta músicas minhas, a Guaíra. Algumas Hum. jovens, algumas amigas minhas aqui de Porto Alegre cantam. Tem uma amiga minha aí do Rio de Janeiro, a Nil. Como é o nome dela? Não, não. Como que é o nome da tua amiga que você falou e cortou o sinal da internet? É, Então. Nilce Benedict. Eu entrevistei ela sábado, acredita? Sério, eu não vi, acho que eu não sabia, senão eu teria assistido. Como que é o nome da música que é tua? Então, mas fala uma letra, fala o nome de uma Não estou te música. ouvindo, viu? Eu Fala o não estou nome te de uma. ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo, eu vou sair e volto, tá? Eu vou sair e volto. Dá esses problemas, né, no Instagram. Vou sair e já volto.